uma vida de sacrifício. Uma vida de sacrifício. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Deus, clamando pelo Teu poder, pela Tua graça. Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, que se dependermos de nós, Deus, não vamos conseguir abrir nossos corações para que a Tua palavra entre com poder. Se dependesse de nós, meu Pai, nosso entendimento não conseguiria captar, Deus, a Tua soberania, a Tua graça, as Tuas misericórdias. Mas pela atuação do Teu Espírito Santo nessa noite, meu Pai, pelo Teu doce Espírito Santo, Senhor, nos convence, meu Pai. Abre o nosso entendimento, nos enche do Teu poder, nos enche da Tua graça, meu Pai. Que possamos enxergar o Evangelho nessa noite, meu Deus. E possamos achar a cura para nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos, capítulo 12, ele está falando, Paulo, de sacrifícios vivos, é o título do livro, mas eu coloquei na mensagem uma vida de sacrifício. Quando Paulo está dizendo aqui, nos primeiros 2 versículos, ele fala uma coisa muito importante. Vamos tentar desmiuçar bastante esses 2 versículos. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Primeira coisa que eu tenho que observar é minha motivação. Paulo está dizendo que a motivação do crente está descrita pela misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Nós não podemos ter nossas motivações baseadas em outras coisas que não seja a graça, a misericórdia de Deus. Nós podemos ver nesse versículo claramente uma coisa: se nós não temos certeza de quem Deus é, se nós não sabemos nada do Senhor, se nós não temos contato com a palavra, se nós não temos uma intimidade com o Senhor, nós não vamos entender esse versículo na sua essência. Nós vamos conseguir nos entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Porque ele diz que ele roga pelas misericórdias de Deus. E o que seria isso? O que o Paulo está falando? Que uma pessoa ignorante a respeito de Deus não tem como ter esse discernimento. Somente os crentes, somente aqueles que já provaram essa misericórdia. Se você tiver uma motivação que seja diferente dessa para estar no Evangelho, você vai se decepcionar. Nós encontramos no mundo que eu digo aqui entre nós, na igreja, não apenas enquanto os ímpios, mas o povo de Deus, pessoas que têm motivações em si mesmas, alegrias baseadas nelas mesmas. Quando elas vão à palavra de Deus, não é para conhecer ao Senhor que elas fazem isso. Elas vão para saber o que o versículo tem para que ela possa usufruir daquilo, no sentido de seu bem próprio. Eu quero olhar para o versículo e saber como é que eu posso ser bem financeiramente, como é que eu posso ter uma cura, mas não querem saber quem é o Senhor na sua vida, o que Ele fez na cruz por você. Isso elas não querem, e a motivação fica errada. Não que nós não tenhamos isso do Senhor, não é isso, mas a sua motivação principal não consiste em outras coisas a não ser a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Dá um exemplo? Quem te disse que servir ao Senhor, buscar o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas? As pessoas pegam esse versículo, está lá em Mateus 6,33, e fala que através disso você tem direito a todas as coisas. Se você serve ao Senhor, se você está no seu reino, então todas as outras coisas têm que ser acrescentadas. E as pessoas vêm para o Evangelho acreditando nisso, quando nunca foi a intenção de Cristo falar algo desse tipo. Quando Cristo fala que busque o rei em primeiro lugar, a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas,
Se nós lermos o capítulo inteiro, vamos descobrir que coisas são essas que Jesus está falando. Não se preocupeis com o que é vestir. Comer, vestir. Por quê? Porque essas coisas não vos faltarão. É isso que Cristo está falando. A sua necessidade básica não vai faltar. Mas nós olhamos para esse texto e queremos extrair dele coisas que Jesus não disse. Porque a nossa motivação é outra, não é Cristo. É o que Cristo pode me dar. É o que eu posso subtrair de Cristo. É isso que, na verdade, motiva essas pessoas. Quem te disse que Deus quer que você seja próspero financeiramente, ao ponto de ficar rico e outras coisas desse tipo? Testemunhos grandiosos aos olhos dos homens, em que pessoas pegam o microfone para dizer que antes de conhecer a Cristo, eu não tinha uma casa própria, eu não tinha um carro, hoje eu tenho 2 carros na garagem, casa própria, um bom emprego. Cristo me deu isso. Isso é o Evangelho? Isso é a nossa motivação? Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo de número 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muito sofrimento. Será que precisamos ser mais motivados? É o dinheiro que vai nos motivar a estar com Cristo? Eu tenho que buscar a fonte de lucro em Cristo? É isso que está falando? Não. Paulo está apenas refletindo o que Cristo já disse. Não se preocupeis com o que é de comer, nem de vestir, nem de beber. Não fala em hipótese nenhuma que você tem que ficar preocupado em ter um carro zero, em ter uma roupa X, Y, em fazer e acontecer na sua vida financeira. Por quê? Por que ele não fala isso? Porque os que procuram isso, o seu coração acaba sendo levado a coisas descontroladas e nocivas. Mergulha, ruína, destruição. Afasta-se do Evangelho. Porque quando Cristo não dá, quando nada acontece, se decepciona. Sabe a igreja? Fala que é mentira, o Evangelho é uma mentira, acreditei nisso. Na verdade, acreditou aquilo que nunca foi dito. Motivação errada. Não precisamos nada disso. A nossa motivação tem que ser o que Cristo fez na cruz de Calvário. Amém. O amor de Deus e as suas misericórdias. Qual o motivo? Você quer ser reconhecido no reino de Deus? Por qual motivo? Os seus talentos? Pela sua força? Pela sua prosperidade financeira? Se outro fator que te inspira, que não seja as misericórdias do Senhor, você está como um obreiro reprovado na casa de Deus. Ainda não entendeu o que Cristo fez por você na cruz. O que é misericórdia? Que Paulo fala que nós temos que esse é o verdadeiro motivo que nós temos que ter, a misericórdia. O que é isso? A misericórdia vem do latim miséria e carne. 2 termos, miséria e carne. O que quer dizer? Miséria no coração. É sentir a miséria do outro no seu coração. É isso que a gente está falando. O nosso motivo para estarmos na presença do Senhor é termos misericórdia. Deus, uma vez, está lá no versículo de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele olhou para mim e para você e enxergou as misérias dos nossos pecados. Enxergou a miséria que nós andávamos. Enxergou a nossa miséria, a nossa dor e teve compaixão. Entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Mas essa misericórdia que Deus teve por mim, que teve por você, não é apenas para que Deus tenha misericórdia de nós, mas é para que nós tenhamos misericórdia daqueles que estão perdidos no mundo. E essa é a motivação do crente. Essa tem que ser a motivação de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A motivação de pregar o Evangelho, de ir ao necessitado, pregar as boas novas, porque ele tem que sair da miséria que ele se encontra do pecado e se encontrar com Cristo, assim como nós nos encontramos. Amém?
E de que maneira devo me oferecer? Eu sei que o motivo são as misericórdias de Deus. Eu tenho que permanecer no Evangelho, minha motivação tem que ser sempre as misericórdias, porque Cristo me amou, mesmo eu não merecendo nada, sendo odioso de Deus. Eu odiava tudo que era relativo a Deus. Mas Deus tem misericórdia de mim, me tirou e me amou antes de eu amar o Senhor. Essa é a maneira, o motivo. Qual é o motivo? Misericórdia. E como é que eu tenho que apresentar? Volte lá no texto de Romanos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em sacrifício vivo. Quantas vezes um animal era sacrificado para o Senhor? Quantas vezes? Mais de uma? Não, é coisa óbvia. Pegava uma ovelha, sacrificava, a ovelha morria, estava sendo sacrificada para o Senhor. Quando Paulo está dizendo que temos que ter sacrifício vivo, nos oferecer como um sacrifício vivo, ele está dizendo que nós temos que, apesar de vivos, matar a nossa carne, os nossos pecados, matar os feitos do corpo, aquilo que desagrada ao Senhor, como diz em Romanos 8, capítulo, versículo 12 e 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É isso que Paulo está se referindo. Que nesse corpo físico, nós possamos ter o sacrifício de andar pela cruz, de mortificar nossa carne através do Espírito Santo, para que em nome de Jesus um dia nós possamos se encontrar com o Senhor, um corpo que não tenha corruptibilidade, que seja glorificado, para se tornar semelhante a Ele, um corpo glorificado, sem pecado, na salvação. Isso é o sacrifício vivo. Isso é o que Paulo está dizendo, que nós temos de nos apresentar como esse tipo de sacrifício. Um sacrifício que é vivo, porque nós estamos aqui em carne, mas que já mortificou os feitos da carne, e que o pecado já nos domina mais. Não tem como mais o pecado nos dominar, porque nós sacrificamos a carne. Mas Paulo continua, diz que o sacrifício também tem que ser santo. Entenda uma coisa, é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo. O Senhor não aceita oferta, não aceitava oferta de animais mancos, animais defeituosos. Pelo contrário, o Senhor sempre dizia que os animais deveriam ser perfeitos para ser oferecidos a Ele. E quando nós temos que ser sacrificados, uma vida de sacrifício santo, não podemos entender que Deus queira algo diferente do que a perfeição. Então temos que ter um sacrifício vivo. Queremos um sacrifício vivo. E agora temos que ser santo, sacrifício santo. O que é isso? Ser perfeito por Senhor. Mas eu vou te perguntar, é possível ser perfeito por Senhor? É possível viver uma vida de perfeição para nos oferecermos a Cristo? Vocês acham que é possível ser perfeito? Abra lá em Gênesis capítulo 17. Eu vou ler em duas versões, uma possível que vocês estão lendo agora, depois vou ler na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser... Você está aí? E ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Na versão NVI está: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Íntegro e perfeito, mesma coisa, e andar segundo a minha vontade. Andar na presença de Deus. Bora agora lá em 2 Timóteo. Você vai entender melhor o que é isso, andar na presença de Deus, na sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha para cá agora. Você está entendendo? Sacrifício santo é ser perfeito.
mas eu não posso ser perfeito, eu tenho um monte de erro. Não é isso que Cristo está falando. Não é isso que a palavra de Deus fala. Há uma possibilidade de nós sermos perfeitos em sacrifício para Deus. E essa possibilidade se encontra na presença dele. Anda na minha presença, anda na minha vontade e ser perfeito. Se você andar na palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, que ela, acabamos de ler, é inspirada por Deus e útil para si, ela nos torna perfeitos para toda boa obra. Perfeito. Agora, se eu não estou na palavra do Senhor, se eu não leio a palavra do Senhor, eu não vou ser perfeito. Não vou ter uma vida de perfeição. Entenda que perfeito aqui não é isento de erro. Não é. Mas quando você entra na vontade do Senhor, a sua vida, você pode cometer erros. Aí você cometeu erro, você vai pedir perdão, você vai recorrer na palavra, você vai se acordar com Cristo, Ele vai te perdoar, você vai continuar sendo erro. Então você vai estar encaminhado de perfeição. Como está lá em Hebreus 10:14, não precisa abrir, eu falei para você aqui. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vou ler para vocês de novo. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados, amém? Amém. E Ele nos tornou, o que é aperfeiçoar? Tornar perfeito. Nos tornou perfeito pela nossa santificação. É nosso dever diário nos santificarmos no Senhor. É nosso dever diário nos separar para Cristo. E essa separação em Cristo Jesus nos torna sempre perfeitos, porque estamos nos santificando. Sem a leitura da palavra não tem como, porque a palavra ela nos lava. Eu estava meditando esse texto e o Senhor me levava naquela cena em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Vocês lembram dessa passagem? Conhecida. Jesus vai lá, lava os pés, aí o Pedro fala, mas Senhor, não, o Senhor vai lavar meu pé, não sei o quê. Não, Pedro, tem que lavar, porque não lavar você não tem parte comigo. Então lava todo o corpo, Senhor. Não, Pedro, você já foi banhado. Mas falta agora os pés, lavar os pés. Lá em Efésios 5:25, abre aí que você vai ver uma coisa. Vai entender um ato profético que Jesus estava fazendo já com os discípulos. Efésios 5:25-27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É pela lavagem da palavra. Ali, quando Cristo estava lavando os pés dos discípulos, Ele era a própria palavra viva. E Ele estava lavando os pés dos discípulos. Por que lavou os pés? Não o corpo inteiro. Porque Ele disse que por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E por que lavar os pés? Porque a palavra é a luz para o meu caminho, lâmpada para os meus. Por quê? Porque ela vai iluminar onde eu vou andar. E às vezes, a gente anda por caminhos que não é para andar. Ele tem que se lavar pela palavra, porque ela vai endireitar o nosso caminho. Ela vai nos trazer para o prumo mais uma vez. É isso que eu estou querendo dizer aqui no momento. Pela palavra. Toda vez que você ler a palavra, toda vez que você se deliciar na palavra do Senhor, Ele vai estar te lavando. Lavando os seus pés, o seu caminho, para onde você tem que ir. Não tome decisões sem consultar a palavra. É o caminho, é a luz para você. É isso que eu estou falando. Seja perfeito. Quando perfeito é todo aquele que observa a lei do Senhor. Você deve buscar saber o que a Escritura diz para a tua vida, senão você nunca alcançará a perfeição. E Cristo já disse que não aceita algo que seja imperfeito como sacrifício. Se você quer viver uma vida para Cristo, separada, tem que ser perfeito. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível.
Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de você? Será que nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha para cá. O Senhor está dizendo algo que nós temos que pensar aqui. Mas eu não sou sacerdote, será que não? Você entra na presença do Senhor todos os dias para orar. Essa é a função do sacerdote. Todos nós somos. Em Cristo Jesus. Agora, o que ele está dizendo? Em que temos desprezado o Senhor? Você vem entregar a sua oferta dessa maneira? Vou traduzir em outras palavras. Você vem para o culto, você fica de segunda a sábado, não querendo saber nada do Senhor, andando por caminhos que não convém andar, falando besteira, vendo coisa que não presta, e chega no domingo e acha que o Senhor tem que aceitar o teu louvor? Você acha que o Senhor tem que aceitar o teu sacrifício? Você acha que o Senhor é obrigado a te dar alguma coisa? E vem muitas vezes cobrar ao Senhor: Senhor, por que isso não acontece? Por que isso não está acontecendo? Eu sou dizimista fiel. E daí? Deus precisa por acaso do dinheiro? Porque você é dizimista? Aonde isso está escrito? Aonde isso está escrito? Ser perfeito é andar na palavra. Aí você vai entender por que há tanta depravação entre jovens que se titulam cristãos. Pessoas, eu estava passando essa semana com minha esposa conversando, eu estou enjoado de ir para casamentos de crente. Porque se eu for para casamento de ímpio, eu espero encontrar lá coisas de ímpio. Mas quando eu sou chamado em casamento de crente, misericórdia. É o pastor pregar, sair do lugar e começa uma boate dentro do lugar. Pessoas que ficam fazendo coisas mundanas e acham que isso é normal. E depois vai perguntar: Senhor, mas em que temos feito contra ti, Deus? Se comporte como crente. Seja crente. Por mais que isso desagrade, até mesmo os crentes, ou os chamados de seus crentes. Mas é porque no casamento tem que entender nada. Tem que entender o que Cristo fala. E se é o casamento de crente, é casamento de crente. Então para que está levando um pastor a pregar num lugar? Pessoas, jovens que não sabem de nada, se lição com o pecado. O prazer está ali. Homens que se corrompem no trabalho, abrindo mão dos seus princípios, para que possam fazer fraudes, ganhar uma condição melhor naquilo ali, largando tudo aquilo que ensinou, que aprendeu por propinas. Mulheres que não respeitam seus maridos, filhos que não obedecem seus pais. Não pode haver santidade sem haver a prática do conhecimento da palavra. Logo, vamos descobrir que estamos pautados em rituais evangélicos, essa é a verdade. E as pessoas acreditam em santidade não porque elas leram na palavra do Senhor. Elas acreditam que é santo porque elas ouviram falar aquilo que disse para ela: santidade é isso, pega uma rosa, bota na tua casa, pega um sal, joga não sei aonde. Isso é santidade. Santidade é aquilo que eu levo na camisa escrito lá: loucos por Jesus, santos não sei do que. São dizeres que não sei nem se está na Bíblia. É isso que eu vivo vivendo. Porque a verdade é: não tem leitura da palavra. Não se delicia em ler a palavra do Senhor, não medita de dia, de noite, não lê a palavra, prefere escutar coisas do mundo, prefere escutar a música do mundo, porque é melhor, porque é isso, é aquilo outro, e eu vou ir para a igreja achando que eu vou aprender tudo aqui no domingo à noite. Tudo está aqui resumido. Eu tenho conheço uma pessoa que falou assim: poxa, eu vou na igreja e nada muda. Claro que não vai mudar. Tu acha que num culto, uma palavra pregada em 50, 40 minutos, vai mudar a sua vida? Você não leva Deus a sério em lugar nenhum, a semana inteira. E 40 minutos que você vai tirar da sua vida inteira, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Você tem que mudar. Você tem que ter prazer em meditar na palavra, para que você seja perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Que a gente às vezes não entende isso aqui. Isso é importante. Santidade, ser santo, não significa fazer o que eu não gosto. Vou resumir aqui. Ser santo não é o seguinte: eu sou um socorro, eu tenho o prazer de mentir.
mas não minto porque eu sou santo. Ou eu tenho prazer em roubar. Eu gosto de roubar, mas eu não roubo porque eu sou santo. Por que você não bebe? Minha religião não permite. Minha religião não permite. Porque se ela permitisse, eu possivelmente faria. Mentira, cara. Porque isso, eu gosto disso. Eu tenho prazer nisso. Mas minha religião não. Isso foi. É religião. Isso não é ser santo. Ser santo é quando você conhece o Senhor. Você quer ser santo porque Ele é santo. Você começa a seguir o Senhor. E você o ama. E quem ama, ama aquilo que outra pessoa ama. E odeia aquilo que outra pessoa odeia. E se o meu Deus odeia o pecado, eu odeio o pecado. É por isso que eu não quero pecar. Não é porque o meu coração quer, mas a religião não deixa. Não, porque o meu Senhor não se agrada disso. Então isso não me agrada também. Porque eu amo a Cristo. Lembra aqueles dois irmãos? O filho pródigo, um que vai, o que fica? O que fica estava pior do que foi. Porque o que ficou queria fazer o que o irmão mais novo fez, mas não tinha às vezes coragem de fazer. Por isso que se entristeceu e não quis entrar na festa, quando o irmão se reconciliou com o pai. Coração destinado ao pecado, querendo o pecado, tem prazer em pecar, só não peca porque no meio da sociedade não vai ficar bem, porque a religião não permite. Isso não é santidade. Ao tornar-se perfeito, você vai se tornar também um sacrifício agradável ao Senhor. Abre lá em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, versículos de 4 a 7. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui tem duas pessoas ofertando ao Senhor, e uma o Senhor se agradou e a outra não. Se você olhar, as duas ofertas não parece nada demais. Alguém aqui viu a oferta de um melhor que a de outro? Diz, uma apenas foi cereal e a outra não. Outra foi do rebanho, mas porque um trabalhava com gado e o outro com cereais. Por que o Senhor desprezou a oferta então de Caim? Está lá no versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? O bem não será aceito? Se você fizer o que é certo, o Senhor vai se agradar de você. Mas se você não fizer, não adianta você vir para cá, não adianta você pegar seu dízimo, se no seu coração você não quer dizimar, se no seu coração você não sente o prazer daquilo, ou se você não estar aqui de bom agrado, porque o que fez a diferença foi que Abel levou a oferta, mas uma oferta no seu coração. Ele tinha aquela vontade de agradar o Senhor, o outro não, fez por obrigação. E o Senhor não quer nada em nossas vidas por obrigação. Ele quer por amor, para que você tenha uma vida e que você possa ter realmente o amor de Deus em você. Porque as misericórdias de Deus são os motivos que tem que nos fazer ter Cristo em nossas vidas, ter o Evangelho em nossas vidas. São as misericórdias, o amor. Isso que move o Evangelho, é o amor. Desde o princípio. E se não fizermos o que é certo, o que é certo? O que está na palavra do Senhor. Se você não souber o que está na palavra do Senhor, não adianta. A sua vida não vai prosperar. Você não vai conseguir ser feliz naquilo que faz. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Também agora vamos lá em Romanos, onde nós estávamos, no texto. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Se você não estiver vindo para o culto, com sua vida de sacrifício santo, sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável, que nós falamos aqui, você não está fazendo um culto racional ao Senhor. O que é um culto racional? Um culto de lógica. Um culto baseado em princípios.
Se você vier para cá e não estiver praticando essas 3 coisas que Paulo fala, sacrifício vivo, santo e agradável, o seu culto é um culto irracional. O que é um culto irracional? Não dá para se viver nada. Não espere que Deus vai aceitar alguma coisa, porque Ele não vai aceitar, porque é um culto irracional. Deus busca pessoas que pensem, que raciocinem e que busquem a sua palavra. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você vem para cá e pratica esse culto ao Senhor, você vai descobrir uma coisa, que para que você não seja igual ao mundo, para que você não pratique as mesmas coisas que o mundo pratica, você tem que se transformar pela renovação da sua mente. O que é isso? Como é que eu transformo a minha mente? Para eu renovar a minha mente, ele está falando para renovar, é trocar. O que é renovar? Tirar o que é velho para colocar o que é novo. É a palavra de Deus. Minha mente, quando fica de segunda a segunda, ela vê um monte de coisa. Mas quando eu sento para ler a palavra, minha mente vai sendo renovada. Então eu vou entendendo qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para minha vida. E aí eu posso viver a vontade de Deus por completo. E vou descobrir na minha vida que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E isso tem que ter, você tem que ter na sua cabecinha aí gravado para sempre. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A minha está complicada de fazer. Por mais que aos meus olhos seja algo bom, Deus fala que o caminho do homem parece bom, mas o final às vezes é de morte. E só a vontade de Deus é perfeita. Só a vontade de Deus ela é totalmente agradável, totalmente boa. E para que eu possa ter essa vontade, eu tenho que renovar a minha mente, conhecer Deus. Porque eu só conheço a vontade do Senhor quando eu leio, medito e creio naquilo que eu estou lendo e estou meditando. Termino essa mensagem dizendo uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu vim para esse ministério, eu estava acostumado com outros tipos de palavra. Eu estava acostumado em palavras que empolgavam ao ponto de sair daqui pulando, dizendo assim: Senhor, agora vai, agora isso, agora aquilo outro, vou conquistar isso, onde eu pisar a terra, o Senhor vai me dar. Eu sempre tive uma vida infeliz, aquém daquilo que Deus queria, porque a minha motivação estava errada. Não vou dizer para você que esse ministério mudou minha vida, não foi isso. Mas a proposta do ministério, quando se iniciou, o pastor Douglas falou assim, que, não sei se está aqui, a cruz, e na centralidade da cruz está o quê? A palavra. Eu descobri que eu não consigo mais pregar outra coisa que não seja a palavra do Senhor, que não seja a vontade de Deus. É bom ter um carro novo? Claro que é bom. Isso é hipocrisia falar que não. Mas isso não é o que vai fazer ser feliz. Porque com carro ou sem carro, eu creio que minha salvação está em Cristo. Amém. Sendo curado. Quantos aqui não estão enfermos muitas vezes e vão ficar enfermos porque Deus não vai curar às vezes? Não é propósito de Deus. Mas se eu descobrir que isso é a vontade do Senhor, eu posso ser feliz na enfermidade. Eu posso ser feliz aonde Deus me colocar. Porque eu sei qual é a vontade dele, eu tenho intimidade com ele, eu sei o propósito dele. Mas se eu não tenho compromisso com a palavra, eu não sei o que Cristo separou para a minha vida, então minha vida se torna lamentável. Eu não sei por que esse casamento não dá certo, eu não sei por que aquilo não acontece, aquela porta de emprego não se abre, aquele negócio não prospera. Mas quando eu tenho Cristo como centralidade na minha vida, eu creio, eu sei que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável na minha vida. Amém?